E em meio ao aumento de tarifas dos Estados Unidos, às exportações brasileiras, a China tem se mostrado um mercado aberto às exportações aqui do Brasil. Os chineses também estão investindo em projetos no nosso país. E para repercutir essa posição chinesa frente ao Brasil, a gente conversa agora com a sócia da Valia Participações, a Larissa Barroutz, com quem eu tenho o prazer de dividir tela e receber aqui no CNN Money. Muito boa tarde, Larissa. Boa tarde, agradeço o convite. Obrigado. Larissa, queria começar pelo começo. Havia uma perspectiva muito positiva para o Brasil acerca de um possível medo, temor de Donald Trump de jogar o Brasil no colo da China. Naquele primeiro momento, a gente teve uma tarifa de 10%, né? Ficamos naquela tarifa básica, ficou barato para o Brasil, de acordo com a leitura de vários analistas. Eu queria entender, Donald Trump perdeu esse medo de que o Brasil caísse no colo da China e a gente tornasse mais próxima ainda essa relação comercial que já é bastante importante? Pois é, você já traz um ponto central para a discussão, né, que são os possíveis efeitos na economia brasileira e as possíveis medidas que o Brasil pode adotar, não apenas medidas políticas, mas medidas comerciais e de investimentos que as empresas precisarão passar a adotar, tendo em vista essas restrições que foram criadas, né? Então, parece-nos que se a intenção era evitar uma maior aproximação entre a China e o Brasil, na verdade, essas medidas elas necessariamente forçaram o Brasil a se internacionalizar ainda mais, inclusive para a China, ainda que não de forma exclusiva. Eu acho que esse é um ponto importante que até o ministro Fernando Haddad acaba de citar na fala dele também, e que eu acho que vai ser pautado aqui na nossa conversa, né? Que o que o Brasil pode fazer diante dessa situação justamente para buscar novos mercados. Alguns deles certamente encontrarão espaço na Ásia, outros não tanto. Então, como fazer, né, essa avaliação daqui para frente? Quais setores poderiam buscar mercados em novas regiões ou intensificar a sua atuação comercial em novas regiões? Larissa, e que tipo de projetos, empreendimentos, de investimentos a China tem interesse em fazer aqui no Brasil? Fora, evidentemente, a questão puramente comercial, que tipo de investimentos estão na pauta dos chineses aqui no Brasil? Olha, a gente pode fazer uma avaliação histórica de como é que têm sido esses investimentos chineses no Brasil ao longo dos últimos anos. E eles são um reflexo interessante da própria expansão dos investimentos chineses no mundo, que é um movimento relativamente recente, que teve início por volta de meados dos anos 2000. Então, a partir de 2007, 2008, é quando a China passa a investir no exterior, como reflexo também do tamanho da sua economia, né? Porque afinal de contas a China é a segunda maior economia do mundo. E tradicionalmente as grandes economias, quando elas atingem um determinado patamar, elas passam a intensificar os seus investimentos diretos, ou seja, investimentos não financeiros ao redor do mundo, de forma inclusive a garantir renda continuada para suas empresas, né? E a China vem de um histórico de crescimento econômico bastante acelerado, em que ela conseguiu, por meio principalmente de investimentos em infraestrutura e da expansão manufatureira com vistas à exportação, fazer com que a sua economia crescesse, as suas empresas cresceram, mas chega um determinado momento em que as empresas, para que possam continuar crescendo e gerando emprego e renda dentro do país, elas também precisam investir fora, né? A gente viu isso na economia japonesa, nas economias europeias, nos Estados Unidos. Então, esse percentual do total do estoque de investimento chinês no mundo, ele começou a crescer a partir mais ou menos dessa época. O Brasil foi um dos principais receptores desses fluxos de investimento, com algumas características muito interessantes. Uma delas é que, enquanto vários países, de certa forma, recebiam essa atenção, esses investimentos por meio de financiamentos que faziam uso de garantias soberanas, ou seja, os seus governos estavam, na verdade, contraindo empréstimos para conseguir viabilizar
o desenvolvimento de infraestrutura pesada, como rodovias e portos, esse não foi o caso do Brasil, né? Os investimentos chineses que vêm para o Brasil, tradicionalmente seguem uma lógica bastante racional de mercado, inclusive porque o Brasil não concede essa garantia soberana. Então, a partir do momento que as empresas chinesas vêm investir no Brasil, elas investem como empresas de quaisquer outras nacionalidades, né? O capital, ele é considerado um capital quase que brasileiro, né? O Brasil é um país muito aberto ao capital estrangeiro. Então, elas concorrem com as mesmas regras, dentro dos mesmos critérios que qualquer outro investidor internacional ou estrangeiro. Tradicionalmente, os setores, então, englobaram, num primeiro momento, recursos naturais. Então, houve uma tentativa de expansão, por exemplo, na área de mineração, que naquela época até não foi muito bem sucedida, né? Hoje em dia, até tem um novo ciclo aí na área de mineração, de minerais críticos, por exemplo, né? Houve uma expansão na área de energia em termos de exploração de petróleo, sempre em parceria com empresas internacionais e principalmente com a Petrobras, né, que é hoje o principal parceiro, digamos, das empresas chinesas aqui. A gente viu outros movimentos que visavam alcançar o mercado consumidor brasileiro, por exemplo, na indústria de máquinas, equipamentos e automóveis. E mais recentemente, no setor de geração de energia elétrica e transmissão, que é um setor interessante porque a China e o Brasil se parecem muito no desenho geral de geração de energia, né? Você gera numa região e consome na outra, então você precisa de linhas de transmissão com alto grau de eficiência, porque elas acabam sendo muito longas, né, para que não haja desperdício. E aí, finalmente, agora em anos mais recentes, a gente tem visto também uma entrada de empresas que provêm serviços digitais aos consumidores, então transporte de pessoas, transporte de objetos, e agora a gente teve até um anúncio recente, há poucos meses, de entrega de comida, né? Então, é um reflexo também de como a economia chinesa tem se desenvolvido e as fases pelas quais elas têm passado, e isso também se reflete nesses investimentos chineses aqui no Brasil. Hoje são bastante diversificados. Larissa, pensando do ponto de vista de exportações, com esses produtos que vão ser taxados pelos Estados Unidos, a China teria capacidade de absorver essas remessas brasileiras ou não? Uma parte delas provavelmente sim, mas certamente não tudo, e em qualquer hipótese será um processo complexo, difícil, né? Porque você não consegue alocar, desenvolver os seus fornecedores e alocar os seus produtos num novo mercado num curto espaço de tempo, né? Tem muito planejamento, muita logística envolvida num processo como esse. Eu diria que naquilo que diz respeito ao agronegócio e às cadeias relacionadas ao agro, certamente é um setor que tem um potencial de expansão ainda bastante grande. Se a gente olhar, por exemplo, o caso do café, que foi um dos produtos que até o momento, né, continua taxado e que tem nos Estados Unidos o seu principal destino de exportação, esse é um produto que pode crescer bastante no mercado chinês. Já tem crescido ao longo dos últimos anos e tem um potencial de crescimento ainda grande. Mas se a gente olhar para a cesta exportadora assim, para os países que são destino do café brasileiro, os Estados Unidos vêm em primeiro lugar e depois vem países europeus, né? Uma sequência de países europeus, Alemanha, Itália, Bélgica, que também são países que vão processar esse café e vão transformar ele num produto que vá para o consumidor final. E depois você tem países asiáticos como o Japão e a Coreia do Sul, que já tem a cultura do café mais bem desenvolvida do que na China. Na China, é um mercado que está crescendo muito rapidamente, mas que ainda não se desenvolveu plenamente dentro da sociedade chinesa, que tradicionalmente bebe chá, né? Nas grandes cidades chinesas é muito comum hoje você encontrar cafeterias, e você tem redes de cafeterias que crescem de forma muito acelerada, mas não é um mercado ainda tão desenvolvido quanto é nos Estados Unidos, na Europa, Japão e Coreia. Então, esse é um caso interessante. Há outros casos também, quer dizer, tudo que tem a ver com castanhas, cacau, com outros produtos, digamos, que são da agricultura, mas com mais valor agregado, né, que vão ser produtos que serão processados para virarem produtos de maior valor agregado,
tem um potencial na China, mas, de novo, tem essas questões que a gente encontra hoje de não só o crescimento do mercado, mas também você conseguir desenvolver. Alguns precisam ainda de acordo sanitário, outros não estão plenamente aí prontos para serem comercializados. Agora, eu queria destacar que eu acho que tem um potencial, sim, para a gente avançar mais na exportação de produtos num contexto industrial, né? E eu tenho conversado com diferentes empresas, com analistas, com pessoas do governo chinês sobre isso, né? O que o Brasil, o que as empresas brasileiras poderiam fazer para promover mais os seus produtos industriais na China. E eu vejo que há uma receptividade grande a essa ideia, que obviamente precisa se materializar efetivamente em compras, mas normalmente eles também nos respondem da seguinte forma, né? Que o Brasil precisa fazer um trabalho mais amplo de divulgação dos seus produtos e das suas marcas nos mercados asiáticos, né? De fato, os consumidores, eles não têm uma noção muito clara, inclusive, do que é o perfil de exportação do Brasil, né? Do que o Brasil hoje exporta, por exemplo, para a China. Se você perguntar, né, para um cidadão chinês regular, ele não tem muita ideia, porque são produtos que são uma base muito de baixo valor agregado mesmo na cadeia, né? Então, acho que tem espaço para a gente crescer o nosso marketing também em relação aos produtos de maior valor agregado que a gente pode oferecer. E a China, ela, ao longo dos últimos anos, inclusive para reagir a essa crítica global de que ela quer apenas vender seus produtos industriais, ela buscou desenvolver algumas estratégias como feiras de importação, por exemplo, né, que tem como objetivo reunir os diferentes países para apresentarem na China os seus produtos industriais, né? Então, acho que a gente deverá ver um aumento da presença brasileira nesses eventos, nessas feiras, para que o produto brasileiro seja de fato mais promovido naqueles mercados. A gente conversou aqui com a sócia da Valia Participações, a Larissa Varholtz, a quem eu agradeço pela disponibilidade dessa conversa aqui no CNN Money. Obrigada. Até mais.